pessoal, aqui é o Matheus Albuquerque. Eu vou falar agora sobre o comando destacar avisos. Eu vou clicar em destacar avisos, vai abrir uma janela que no caso vai ajudar a gente a identificar alguns avisos, né, e alguns problemas que o plugin identificou. Exemplo, no caso de estar faltando alguns parâmetros na família deste elemento, se eu clicar aqui, vai selecionar todos os problemas desse tipo, tá? Aí, no caso, vai criar uma visualização melhor para ficar mais fácil de identificar. Também, se eu clicar aqui em cima do Element ID, ele vai direto para o elemento, tá? E selecionar. Outra forma que você pode fazer também aqui, ó. Eu posso selecionar, né, os elementos que foi selecionado e ele vai voltar para a cor normal. O plugin também identifica quando você faz alguma alteração com a janela aberta. No caso, se eu puxar esse tanque aqui, tá? Ele vai agora identificar, se eu selecionar aqui, ó, ele vai pintar, né? No caso, e se eu voltar a conectar essa peça, ele vai sumir aqui dos meus problemas, né? Dos meus avisos identificados. Para a gente voltar à visualização normal, é simplesmente clicar em cancelar. E a gente, no caso, depois que a gente identificou alguns erros, a gente pode corrigir, né, em algumas coisas do projeto, ou também a gente pode vir aqui em gerenciar peças e corrigir algumas coisas que deu para perceber com a janela. E no caso, só dá para resolver por gerenciar peças, né? Alguns dos avisos é só por aqui que a gente vai conseguir resolver. Eu clico em gerenciar peças. No caso, quando eu clicar em gerenciar peças, vai abrir aqui todas as possíveis peças que podem ter no seu projeto, tá? Exemplo, se eu quiser descobrir quantas distribuidoras tem, é só eu clicar em distribuidora e vai aparecer aqui todos os tipos e as famílias que está configurada, né, como distribuidora. Posso clicar aqui em caixa d'água, identificar, entrada de reservatório, aquecedor de passagem. Tem algumas peças que tem alguns parâmetros específicos, tá? No caso, aqui é o aquecedor horizontal, tem pressão mínima, pressão máxima, perda de carga localizada, se você quiser definir alguma, sigla do equipamento, em bomba, a gente pode ver também aqui em conexão genérica, se quiser atribuir, ao exemplo, no caso do CAP, algum complemento equivalente específico, no caso eu não quero, né? Eu posso vir aqui em hidrômetro, no caso não tenho nenhum hidrômetro, né? Eu até identifiquei que aqui a minha distribuidora está errada, né? Tá como hidrômetro aqui. Se eu quiser deletar, eu posso selecionar aqui e clicar para deletar. E o plugin vai entrar na família, né, e deletar as informações. E agora eu vou aqui em... no caso também eu posso vir aqui em chuveiro elétrico, chuveiro, pronto, tá aqui. Chuveiro. Aí eu posso ter aqui os parâmetros, tá? Cota norma, diâmetro mínimo, pressão máxima, que eu posso modificar, né, os valores. Se eu quiser criar algum equipamento novo, eu clico em mais, tá? No caso aqui, eu tenho como fazer um filtro por coluna. Então eu posso escolher a coluna, tá, dessa tabela. No caso, estou usando aqui família. Também posso fazer um filtro por categoria do Revit e também por instância, tá? Então assim, se eu escrever aqui caixa, deixa eu apagar aqui, caixa, e pronto, vai aparecer tudo que tem caixa em família, tá? No caso tem aquele hidrômetro e eu deletei, eu vou colocar como hidrômetro. Eu vou vir aqui em acessórios e posso aqui procurar hidrômetro, tranquilo? Eu tanto posso clicar em salvar, se eu quiser fechar, né? Ou eu posso selecionar aqui só, exemplo, selecionar vários, clicar com o botão direito, aí eu posso tanto editar família, deletar selecionados ou atualizar selecionados. No caso, eu estou querendo só atualizar essa aqui, então cliquei com o botão direito, cliquei em atualizar selecionado e agora meu hidrômetro vai ser configurado, tá? E pronto. No caso, quando
o atualizado fica com esse símbolo. Quer dizer que a família tem algum problema, então você vai ter que vai consertar alguma coisa na família para conseguir, né, fazer essa modificação. A gente vai ter vídeo específico para cada tipo de problema, por exemplo, bombas, hidrômetros, quando você não consegue, né, configurar corretamente. Então vocês vão ter esses vídeos específicos, tá? Mas por enquanto, eu vou continuar aqui. Eu vou apagar aqui. Vou utilizar agora um filtro até de tipo, por exemplo, se eu escrever peças, no caso vai filtrar por tipo de equipamento. Onde tiver peças, no caso, pegou todas essas peças de utilização. Também posso clicar aqui e colocar conexões de tubo. No final vai pegar só as categorias do Revit de conexões de tubo, tá? E também posso clicar aqui em instâncias, que vai fazer um filtro de coisas existentes no projeto, tá? Outra coisa que eu posso fazer é o que? Vim aqui em atualizado, tá? Cliquei aqui em atualizado. Eu posso escrever N ou S de sim, né? E no final vai filtrar aqui por tudo que existe que está atualizado, se for sim, e se for N, tudo que está desatualizado. No caso, eu vou tirar aqui, vou voltar aqui para todas as categorias, porque eu tinha colocado esse filtro. Vou colocar agora N, vai pegar o hidrômetro e essa bomba aqui que não está configurado corretamente, tá certo? Aí, o que eu posso fazer também? Eu posso clicar aqui em tipo de equipamento, eu posso colocar duas aspas e no final vai mostrar tudo que não tem um tipo de equipamento, tá? Então isso aqui é bom para achar coisas que ainda não foram configuradas. Eu vou apagar aqui. E agora, se você quiser, exemplo, editar uma família, você clica aqui, né? Exemplo, vou clicar aqui e vou editar família. Aí vai abrir essa janela, você dá OK e no final você vai conseguir configurar essa família aqui agora, né? Outra coisa que você pode fazer, no caso, vou fechar aqui, é você clicar em salvar e no final tudo que você você modificou vai ser atualizado, né? Então, por enquanto é só isso em relação ao gerenciador de peças. E tem outras coisas que você pode configurar, né, que está em cada tipo de equipamento. Exemplo, num hidrômetro, se eu clicar aqui, tem parâmetros que eu posso configurar, tá? Como vazão máxima, tá? Se eu for em uma caixa d'água, você pode vir aqui e verificar alguns parâmetros que você pode modificar aqui e interferir, tá? No caso, o comando de corrigir pesos, ele funciona, ele tem um objetivo, né, de corrigir os pesos nas tubulações que o Revit gera, tá? E o Revit tem alguns problemas, ele não consegue solucionar, como nesse caso aqui, tubulações que, exemplo, tem duas caixas d'água e ele não vai conseguir identificar o fluxo aqui e esses pesos, tá? Do sistema. No caso, eu vou só demonstrar aqui. Se eu tiver aqui essa tubulação, deixa eu criar um tubo. Aí eu vou agora juntar aqui com nesse sistema, tá? Se a gente clicar aqui, tá? A gente clicar aqui, essa tubulação aqui está passando no C92 de unidade de carga, né? Que são os pesos. Agora eu vou clicar em corrigir pesos. Quando eu clicar em corrigir pesos, o plugin vai identificar quanto é que está passando no fluxo aqui de água, né? E ele vai corrigir os pesos aqui desse sistema de tubulação. Ele só faz um cálculozinho e depois automaticamente corrige os pesos tanto em bombas como em pressurizadores, caixa d'água, aquecedores. Então, toda vida que você for usar aqui pressão, é importante que você utilize o comando corrigir pesos, tá? Eu vou clicar aqui agora, ó,
No caso, ele alterou de 192 para 352, tá? E aqui, que antes estava o 160, acredito, agora está zerado, tá? Então, essa é a importância de utilizar esse comando de corte de pesos. Então, toda vida que você quiser utilizar pressão, sempre você vai usar corte de pesos e procurar se todo o sistema está passando corretamente os pesos de acordo com os seus equipamentos, tá certo? Funciona o comando pressão. No caso, antes de utilizar esse comando, você vai precisar primeiramente configurar seu projeto, utilizando tanto o gerenciar peças, como o corrigir pesos para corrigir os pesos dos equipamentos, tá certo? No caso, esse projeto é bem grande, é um edifício, então em alguns processos o plugin pode demorar e eu vou ter que fazer algumas pausas no vídeo para vocês não perderem tempo, tá certo? Então, para começar a calcular a pressão, a gente pode clicar aqui em pressão. No caso, o comando ele vai funcionar como? Ele vai criar sistemas a partir dos elementos que estão conectados e o plugin cria sistemas a partir de 5 coisas: caixa d'água, saída de caixa d'água, aquecedores, válvula de pé e crivo e distribuidor. Então, enquanto isso, o plugin está trabalhando e pronto. No caso, o plugin criou dois sistemas, um de água fria e um de água quente. Depois que foi criar esses dois sistemas, né, a gente vai vir selecionar e colocar para calcular. Por enquanto, o plugin ele está pedindo para você selecionar para calcular, mas quando você clica em calcular, mesmo só tendo um sistema selecionado, o plugin vai calcular todos os sistemas que foram encontrados, tá? Então, assim, se você não selecionar nenhum sistema e clicar aqui nessa parte branca com o botão direito, não vai dar essa opção de calcular. Você tem que selecionar pelo menos um para calcular. Então, você pode vir aqui e clicar em calcular. Vai demorar um tempinho, então vou pausar o vídeo, tá certo? Mas as outras opções que a gente tem aqui, né, em destaque, ela está bloqueada exatamente porque não foi calculado ainda o sistema. Após que for calculado, essas funções aqui vão ser disponibilizadas, tá certo? Então vou pausar e a gente volta quando tiver todo calculado. Voltamos, foi calculado o sistema, vou dar OK. Eu tanto posso selecionar todos, clicar aqui com o botão direito na parte branca e clicar aqui em mostrar detalhes, tá? No caso, aqui você vai poder ver nessa coluna qual é o sistema, o trecho e qual sistema ele se compõe, né? No caso, vou descer aqui e no final você pode ver que também existe o sistema 2 na tabela, tá? Vou fechar. Então, quando você quiser colocar todos os sistemas dentro de uma tabela, é só você selecionar. No caso, eu só quero que selecione um sistema, tá? Então, selecionei um sistema e posso vir aqui em selecionar no Revit também para fazer uma análise. A gente pode ser feito uma análise vendo os elementos que faz parte do sistema criado, tá? E com isso você pode ver se ficou alguma coisa de fora ou não. Se tiver ficado, existe algum problema no seu sistema que você vai ter que fazer algumas modificações, algumas correções para que seja computado pelo plugin, tá certo? Eu vou vir aqui, tá travado, só um minuto. Travou o Revit, selecionando. Vou dar uma pausada, opa, pronto, voltou. Pronto, então no caso eu vou vir aqui e vou clicar em mostrar detalhes para a gente conseguir analisar esse sistema 1, tá certo? Então, no caso, cada linha aqui é um trecho. No caso, a gente vai analisar o trecho 1. No caso, o peso desse trecho é 258, a vazão é esta, velocidade, diâmetro nominal, diâmetro interno. Tem o diâmetro mínimo, que no caso o plugin está fazendo um dimensionamento, tá? Ele não modifica automaticamente esses valores por enquanto, mas futuramente vai modificar. E a gente pode ver até pelos trechos seguintes que o diâmetro nominal está de 60 e o diâmetro mínimo é 75. Então a gente tem que aumentar, né, esses elementos para obter um diâmetro de 75 no mínimo, tá certo? No caso, a gente também vai poder ver as larguras, né, os comprimentos das tubulações, a perda de carga,
a diferença de nível, a pressão anterior e a pressão atual nesse trecho, tá? Então, também tem status, que a gente pode identificar se está tendo algum problema, no caso aqui está ok, e também as peças, tá? Que no caso aqui a gente pode ver qual é o tipo de peça desse trecho. E a gente também pode fazer o quê? No caso eu vou vir aqui nesse trecho, vou clicar com o botão direito e clicar em mostrar detalhes. Ou apertar barra de espaço, tá? Barra de espaço também é igual mostrar detalhes. Que no caso vai mostrar todos os elementos que compõem esse trecho, tá? E outra coisa, no caso, essa perda de carga, esses comprimentos foram todos pegados de um elemento, né, no Revit. Então, ao invés, a diferença do Excel também é que o Excel você não pode fazer exatamente isso que a gente vai fazer. O que? No caso, eu quero ver aqui, ó, é uma união. Então, qual foi a perda de carga só nessa união? Entendeu? A gente pode verificar aqui, ó, 0,01. Então, no caso, essa perda de carga no trecho de 1,15 é o somatório de perda em todos os elementos, tá certo? Outra coisa que a gente pode fazer é, no caso, selecionar aqui, eu quero ver essa curva. Eu clico aqui e vai ser mostrado no Revit qual é essa curva aqui. E no caso, você pode fazer a análise tanto visualmente no Revit, como também aqui pela tabela, tá certo? Aí no caso, ó, a gente pode ver o comprimento, né? O comprimento equivalente dela, a pressão que teve do anterior para agora, né? Outra coisa que a gente pode fazer é clicar aqui no trecho, vou até fechar, vou colocar aqui selecionar no Revit. Então, quando a gente selecionar aqui no Revit, a gente pode ver aqui todo o trecho que foi selecionado, que está vindo daqui até aqui. Então, todos esses elementos aqui estão dentro, né, desse trecho. Tranquilo? Outra coisa que a gente pode fazer, vou fechar aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é vir aqui em definir valores, que a gente vai colocar os valores da tabela dentro de cada elemento do Revit. Tranquilo? Aí, no caso, eu vou clicar aqui, vou pausar o vídeo. A gente voltou agora, já despausei o vídeo e agora a gente vai poder verificar a pressão em cada elemento do Revit, tá certo? A gente pode clicar no elemento, vou clicar na tubulação e eu vou descer aqui até embaixo até achar os parâmetros do F hidráulico. No caso aqui, o FH, pressão. No caso, está em Pascal, você pode mudar do jeito que você quiser a unidade. No caso aqui, esse trecho é o 3005 e 3006, né? O sistema é o 1, tá? E aqui não é o caminho crítico. Eu vou voltar lá para nosso gerenciador de sistema, vou clicar com o botão direito e vou ver aqui em caminho crítico, tá? Aí o que acontece? Quando você seleciona caminho crítico, vai aparecer todos os trechos que compõem o caminho crítico, tá? Eu posso selecionar todos esses trechos, clicar em selecionar no Revit. Aí o que vai acontecer? A gente vai conseguir selecionar o caminho crítico no Revit. Eu posso dar o HI. Aí eu posso ver que na verdade que está aqui, né, o equipamento. E outra coisa, você também pode clicar aqui e vai estar selecionado no parâmetro que esse é o caminho crítico do sistema, tá? Tranquilo. Eu vou vir aqui, vou fechar a aba, vou clicar novamente com o botão direito. Eu também vou poder vir aqui em peças de utilização. Quando você abre a janela de peça de utilização, essa tabela, no caso, cada linha vai ser uma peça. Então, todas as peças do sistema você vai poder identificar rapidamente por essa janela. No caso aqui, cada linha é uma peça, a gente vai poder ver o trecho que a peça está dentro, o peso, a vazão, a pressão que chega nesse equipamento e o status se está tudo ok. Tranquilo? Outra coisa que a gente pode fazer é o que? Apertar a barra de espaço, que vai abrir todos os trechos que tem nesse caminho, né? No caso, cada equipamento ele é um caminho. Então também cada linha é um caminho, né? Que um caminho tem diversos trechos. Então se eu quiser verificar os trechos até eu chegar nessa máquina de lavar roupa, eu posso simplesmente selecionar aqui o caminho, clicar com o botão direito e selecionar no Revit. Aí ele vai selecionar todos esses trechos até chegar. Opa, deixa eu só dar um Ctrl Z.
porque eu dei o HI. Pronto. Vou voltar aqui, vou mandar de novo selecionar no Revit. Quando eu mandar selecionar no Revit, eu vou dar o HI novamente e eu vou conseguir ver o caminho, né, até chegar nessa máquina de lavar roupas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar Ctrl Z novamente, dei Ctrl Z e vou fechar aqui. Pronto, então assim, se você quiser ver cada caminho para chegar, ou os trechos, analisar o trecho, né? Eu posso vir aqui, clicar, eu quero ver o trecho 4, 5. Eu clico aqui na lâmpada e eu vou poder verificar qual é esse trecho aqui. No caso, são esses dois elementos, tranquilo? Então, agora eu vou fechar, vou clicar novamente com o botão direito e, por final, quando você quiser exportar para o Excel, você simplesmente selecionar o sistema e clicar em exportar para Excel. Outra coisa que você pode fazer é selecionar, né, os dois elementos que existem aqui, ou os dois sistemas, clicar com o botão direito e exportar. No caso, quando você selecionar os dois, vai ser exportado os dois sistemas para o Excel. O comando limpar sistemas é bem simples. No caso, ele é apenas uma função para facilitar e corrigir alguns probleminhas que o Revit gera, né? Que ele vive criando sistemas aleatoriamente, tá? Então eu posso simplesmente clicar aqui e ele vai deletar todos os sistemas existentes que tem apenas um elemento contido nele, tá? No caso foi achado só um e vamos continuar. No caso, o comando editar sistema, como é que ele funciona? No caso desse sistema aqui, eu quero que essa bomba seja uma bomba de reserva, tá? Então eu posso simplesmente, como o plugin também para cálculo de pressão, isso interfere. Então é importante eu dizer, né, que isso aqui não faz parte desse sistema, né? Vou dar tab, tab, tab até eu conseguir selecionar o sistema e, ó, no caso, essa bomba aqui está fazendo parte do sistema. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou editar sistema, vou selecionar os elementos que eu quero que sejam do sistema de reserva, vou dar concluir e vou procurar o meu sistema de reserva que eu criei, tá? Venho aqui e dou OK. Pronto. Aí o plugin vai fazer automaticamente, colocar no sistema de reserva, tá? Tá aqui. E no caso, esse aqui está no sistema de água fria, né? Diferentemente. Então, agora se eu apertar Tab, 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 agora ele não está no sistema que vai ser calculado, tá? Outra forma que você pode usar é quando, nesse caso aqui, ó, eu tenho um sistema de água e isso aqui era para ser ou limpeza, no caso este aqui, não sei se tá, mas, ó, tá, ramal de alimentação, deixa eu só ver se, pronto. Ó, ele tá aqui no mesmo sistema, então eu posso simplesmente vir aqui, editar sistema, selecionar isso, vou só tirar aqui essa caixa d'água, vou dar concluir. Vou procurar um sistema aqui de ventilação e pronto. Vou colocar aqui e vou dar OK. Ele sumiu por conta dos filtros do Revit, mas a questão é que vai adicionar no sistema sem ter aquele problema. Vou dar Ctrl Z só para vocês verificarem aquele probleminha do Revit, que se eu colocar aqui, primeiro que nem dá, né? Mas se eu colocar, às vezes você tem a opção de colocar no sistema de reserva. E o Revit acaba mudando tudo para reserva, né? E não é isso que você quer. É só apenas uma conexãozinha uma tubulaçãozinha que você quer, tá certo? De criar colunas, tag em colunas e configurações de colunas, tá? Então, primeiramente eu vou clicar aqui em criar colunas. Quando eu clicar para criar colunas, caso eu não tenha configurado ainda algumas coisas, vai abrir configurações de colunas, tá certo? Aí no caso eu vou selecionar aqui a tag de coluna do F-hidráulico, de preferência, mas você pode escolher outra, tá? Selecionar os níveis que compõem o meu projeto, tá? Porque às vezes não é um nível e apenas, exemplo, tem níveis repetidos que as pessoas colocam. Então você tem que selecionar somente os que vocês querem que seja analisado, tá? O nível. Então aqui você tem os sistemas, os tipos que são sanitário e ventilação. Por enquanto o plugin só está fazendo esses tipos. E aqui
tá aqui o tipo de sistema, né? Sanitário, ventilação, sabão e gordura, tá? Aí, no caso, a sigla que você quer para cada sistema, né? No caso, eu coloquei aqui. E a sigla da coluna que vai ficar na tag, tá? De cada coluna, tá? Vou dar aqui OK. Aí, depois que eu selecionar OK, agora o plugin vai identificar todas as colunas do meu projeto de água, de esgoto e ventilação, tá? Vou dar aqui OK. Foram criadas essa quantidade de colunas. Aí eu posso, né? Tanto selecionar aqui, ó, e ver quais são as colunas que foram criadas, né? Em cada tubo aqui, ó, em OF hidráulico coluna. Também posso vir aqui em um pavimento. Agora, para eu taguear as colunas na minha planta, eu posso simplesmente vir aqui, clicar em tag em colunas. Pronto, o plugin vai identificar todas as colunas em cada planta, tá? E também eu posso vir aqui configurar colunas caso eu queira alterar alguma coisa, tá bom? Eu vou aqui primeiro abrir essa vista, entrei num corte só para demonstrar para vocês. Eu vou clicar aqui em tipo de tag do tubo. E no caso agora eu vou mostrar aqui o tipo de filtros que vocês podem fazer para colocar as tags nas tubulações, tá? Então você clica lá, vai abrir essa janela. Primeiro eu vou mostrar para vocês colocando vertical e horizontal, só horizontal no caso. Vou clicar aqui em bitola, vou deixar aqui zerado por enquanto e vou escolher o sistema de água fria. Vou dar OK. E agora quando eu clicar aqui em tag em tubos, só as tubulações de água fria, né, e tubulações horizontais vão ser tagueadas, né? Aí no caso vai ser tagueado tudo. E depois que for tagueado, a gente vai só verificar uma coisa, né? Só foram tagueadas as tubulações verticais. Vou dar Ctrl Z. Vou colocar aqui tipo de tag de tubo e vou agora selecionar as tubulações horizontais ou as verticais também, tá? Então vou clicar aqui em vertical, vou deixar assim, vou dar OK e clicar aqui em tag em tubos. Pronto. Depois que eu fiz isso, agora o meu projeto vai ficar um pouco mais poluído. E foi de propósito, porque eu quero criar um filtro para não ter esse tipo de problema, tá? Vou só mostrar aqui que no final essa minha tag aqui, na escala de 1 para 50, ela tá funcionando direitinho. E no caso ela é em uma tubulação de 0,41 metros, tá? Então a gente pode ir lá, vamos utilizar agora a regrinha, o filtro de escala. Então, se uma tubulação de 41 centímetros está bom numa escala de 1 para 50, então, se eu pegar isso, né, de uma escala de 1 para 25, seria a metade. Então, seria mais ou menos 0,20 metros, né? Então, eu venho aqui, deixo assim, vou dar OK aqui, vou selecionar essas tags e agora vou vir aqui, deletei, né, e vou tag em tubos novamente. E agora foi feito, né, agora só em tubulações que tem esse padrão, como eu falei para vocês, tá? Então, exemplo, se eu der Ctrl Z e eu colocar agora numa escala menor, né? O meu padrão lá vai mudar. Então, tubulações de 20 centímetros, no caso, essa aqui, ó, não tinha sido colocado porque de 1 para 50 ficaria muito grande a minha tag. Agora, se eu clicar aqui em tag em tubos, essa tubulação vai ser tagueada e antes, quando estava de 1 para 50, ela não tinha sido tagueada, tá? Então, ó, a gente pode ver, tá? Eu vou dar Ctrl Z para vocês verem novamente, de 1 para 50, e ela não vai ser tagueada aqui, tá? Então, em relação a isso, dos filtros, é isso. Acho que vocês entenderam, né? E essas tubulações aqui, ó, são tubulações de ventilação, tanto que elas não foram tagueadas. Para taguear elas, eu teria que escolher aqui ventilação e utilizaria novamente o Tag in Tools. Então, só iria taguear tubulações de ventilação agora, tá? Tanto que só foi tagueada uma. Agora eu vou mostrar para vocês no modo 3D, tá? Eu vou só salvar a orientação, usar qualquer nome, teste. Vou vir aqui, ó, e vou usar a tag de fluxo, tipo de tag. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, fluxo
tanto faz se é fluxo direita ou esquerda, é só selecionar essa tag do F hidráulico. E no caso, vou colocar aqui água fria, né? E vou taguear tubulações, vou deixar zerado por enquanto. Porque essa tagzinha é bem pequenininha, né? Então vou colocar aqui tag em tubos. Aí no caso ficou um pouco poluído, eu vou vir só aqui em editar tipo, colocar sem diâmetro e sem inclinação. E também tem a outra, né? Que é sem diâmetro e sem inclinação. Pronto. Só que ainda, né? Vou colocar só mudar aqui a escala de 1 para 50. E vou fazer aquele mesmo esquema, ó, tá vendo? A tag para esse tamanho aqui já está um pouco grande, né? Então eu pegaria esse tamanho aqui de tubulação, colocaria 13 centímetros de 1 para 50, né? Então eu vou dar Ctrl Z. Tem que mudar novamente, né? Vou vir aqui em tag, em configurações de tag. Aí venho aqui, coloco o fluxo direita. Era 13 centímetros de 1 para 50. Então seria tipo 0,07 de 1 para 25, né? Então vou deixar aqui OK. Vou colocar aqui em escala de 1 para 50. E vou selecionar agora aqui para taguear as tubulações. Aí, no caso, eu vou só fazer novamente aquilo, né? De tirar a inclinação e o diâmetro. E, no caso, ó, essa tubulação não foi tagueada. Do F hidráulico. De nivelar tubulações, criar tubo entre conectores, conectar e corrigir inclinações, tá? Primeiramente, eu vou mostrar nivelar tubulações. Nivelar tubulações, ele tem meio que dois modos, tá? Esses modos são um modo que ele nivela tubulações que não estão inclinadas e o outro modo que ele nivela tubulações inclinadas, tá? E o que acontece? No modo de nivelar tubulações que estão sem inclinação, ele funciona como? Você clica aqui na tubulação de referência, vou clicar, e vou clicar aqui na tubulação que será movida. Pronto, aí ele foi nivelado, tá? Outra coisa em água fria também eu posso usar. No caso aqui, minha tubulação está com 40, como exemplo, e essa aqui está com 90. O que eu quero fazer? Eu quero nivelar essas duas tubulações. Eu posso simplesmente clicar aqui em nivelar tubulações, selecionar a tubulação de referência e a tubulação que será movida. Aí pronto, foi nivelado, tá? Outra forma, que é o outro modo, que eu vou nivelar tubulações que estão inclinadas para elas chegarem no mesmo ponto, tá? Então eu posso muito bem vir aqui e nivelar tubulações, selecionar a tubulação que está inclinada, que eu quero chegar no ponto aqui direitinho, e eu clico na tubulação e eu quero que chegue até lá para unir sem problemas. Clico aqui e pronto. Agora eu vou fazer também nessa aqui. Aí agora eu posso fazer uma união sem nenhum problema aqui, que o Revit vai me deixar fazer essa união. Isso tudo, né? Sem fazer usar nenhum corte, nenhuma vista 3D ou qualquer vista para me auxiliar, tá? Faz tudo automático. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês o criar tubo entre conectores. Essa é uma função que ela é voltada mais para esgoto. A gente pode visualizar aqui numa situação que tu quer juntar duas conexões. Elas não estão na mesma altura, elas estão realmente voando no projeto. Eu posso simplesmente clicar aqui em criar tubo entre conectores. Eu vou selecionar meu elemento de referência e meu elemento que será movido. Cliquei, pronto. Agora ele vai pedir o meu percentual. Eu vou colocar 2%, 2% saindo da minha tubulação de referência, ok? Venho aqui e dou ok. Pronto. Aí ele vai colocar automaticamente e está com meus 2%. Ainda fiz a conexão e tudo ok. Também essa função foi utilizada, ou foi criada para você utilizar em caixa sinfonada, quando você quer conectar. Né? A gente pode utilizar isso em vários elementos, não necessariamente só em conexões,
realmente em praticamente todas a parte de hidráulica, hidrossanitária também, tá? Então, criar tubo entre conectores, você clica, vou selecionar a minha caixa sinfonada de referência e vou selecionar aqui minha tubulação, que será movida. Cliquei, ele vai pedir um percentual, eu vou colocar 2%, vou dar OK. Pronto. Agora ele fez a união e colocou meus 2%. Tranquilo? Aí, outra forma que você pode usar, até em água fria também, é o que? Eu vou deletar esse tubo e vou mover essa conexão para cá. No caso, eu quero unir essa conexão com essa. Então, clico aqui em criar tubo entre conectores e venho aqui, clico na minha conexão de referência e na minha conexão que será movida, tá? Coloco 0 porque eu não quero nenhuma inclinação e dou OK. Aí vai ser feita a união e feito o alinhamento, tá certo? Agora a gente vai ver a função de conectar. Ela é uma função um pouco similar ao criar tubo entre conectores, só que ela tem outro propósito, tá? Exemplo, no caso eu quero fazer uma conexão desse tubo com essa conexão aqui. Então, posso simplesmente clicar em conectar, vir aqui na tubulação, que eu vou usar ela como referência, e clicar na conexão que eu quero unir. Tranquilo? Venho aqui e juntou, tá? Outra forma a gente tem um tanque, né, uma peça que eu quero unir a esse tubo ou a essa conexão. Eu posso simplesmente clicar em conectar, selecionar tubulação de referência e o tanque que será movido. Pronto, foi feita a conexão. Outra forma é você utilizar, para exemplo, conectar essas tubulações aqui. No caso, o que pode ser feito? Eu posso clicar aqui em conectar, vou clicar nessa tubulação, que seria minha referência, e essa conexão que eu quero conectar. Veja que mesmo ela não estando na mesma direção, o plugin vai entender que eu quero conectar ali e ele vai rotacionar, se possível, a peça para fazer a conexão, tá certo? Aí vocês vão ver que foi feito a conexão entre a tubulação e a conexão. Pronto. Agora vamos para o comando corrigir inclinações. O comando corrigir inclinações ele funciona. No caso, eu tenho aqui tipo um sistema, tá? Que não está com as inclinações corretas, tá? Aqui está 8%, aqui tá nada, aqui tá nada e aqui também tá nada, tá certo? No caso aqui também está com a inclinação errada, 1,8, aqui 1 até tá correto, mas tem algumas coisas que não estão, tá certo? Então o que eu vou fazer? Vou até selecionar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, tá certo? Vou colocar aqui e tirar a inclinação desse tubo. Vou até deletar, vou usar o comando criar tubo entre conectores, selecionar aqui e vou deixar zerado, tá certo? Aí, opa, já foi com 2%. Aí, no caso, eu vou clicar aqui em corrigir inclinações. Vou selecionar aqui todas as tubulações que eu quero. O plugin faz um filtro, por enquanto ele só está funcionando para esgoto, não está funcionando para ventilação. Então, selecionei aqui todas as tubulações e vou dar em concluir. Quando eu fizer isso, o plugin vai entender todo o fluxo aqui que acontece nesse sistema. Se não tiver fluxo, ele vai entender por altura, para onde é que ele vai inclinar. E foi feita aqui a inclinação, tá certo? Aí no caso, ó, podemos ver 1%, 1%, 1%. Ele está também utilizando as normas da NBR para fazer essa inclinação dependendo do diâmetro do tubo, tá certo? Aqui a gente pode ver 1% e por aí vai, né? E pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês o comando união em tubos. No caso, o união em tubos funciona de dois modos. Tem, não dois modos, né? No caso, tem a parte de configuração e a parte da função de executar. Se você clicar aqui sem configurar nada, tá? Ele vai abrir a parte de configurações e você vai poder aqui escolher em cada tipo, cada linha é um tipo, e você vai poder escolher em cada tipo qual vai ser a união que você vai escolher
E também o comprimento, o corte, se você quer fazer em 3 ou em 6 metros, tá? Eu vou colocar aqui como exemplo só 3 metros mesmo, só para exemplificar para vocês. Vou clicar aqui em OK e ele vai executar, tá? Então, assim, vai ser feito em todo o seu projeto, em todas as tubulações, né? O corte e aplicado a união desses tubos, tá? Então, só mais um minutinho e pronto. Foi feito a cada 3 metros, adicionada essa união na tubulação, tá certo?